paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 3 desse quarto trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre, estamos estudando sobre um texto escrito pelo pastor Wagner Gabi, onde trabalhamos, então, sobre as missões transculturais. E na lição de hoje, essa lição que vai cair no dia 15 de outubro, dia do professor da Escola Bíblica Dominical, espero muito que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento. Você pode me acompanhar também pelo Spotify. Fica à vontade. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal, onde você pode encontrar nessa plataforma recursos para você estudar a Palavra de Deus. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os argumentos, versículos a mais que vão te ajudar e te orientar na hora da tua ministração, os slides da própria ministração, onde você pode utilizar esses materiais para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical. As nossas propostas estão aqui na descrição desse vídeo, fica à vontade, estão em um comentário abaixo. Que Deus abençoe você ricamente através da ministração da Palavra de Deus. Então vamos deixar de conversa e vamos que vamos. Vamos então estudar a Palavra, vamos para o nosso momento de leitura bíblica. Agora na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos, lição que vai cair no dia 15 de outubro, dia do professor da Escola Bíblica Dominical, é importante você lembrar disso. Também nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento, as missões transculturais no Antigo Testamento. Isso quer dizer que hoje nós vamos voltar o nosso olhar especialmente para o Antigo Testamento, entendendo que no Antigo Testamento nós encontramos também a visão missionária, Deus sendo o principal missionário, a missão de Deus sendo estabelecida ali. Para você trabalhar em sala de aula junto com os teus alunos, é importante você apresentar as leituras bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza em Isaías, capítulo 49, versículo 6. Faça essa leitura com os teus alunos, deixando Deus te usar na EBD. Apresenta também a verdade prática, é muito legal você fazer isso junto com a escola bíblica, isso pode ser feito de forma congregacional também. A nossa leitura bíblica em classes vai se localizar hoje em 2 endereços. O primeiro endereço está no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículos 8, 9, 17 a 22, também no texto do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Que Deus use você na palavra. Não se esqueça, eu estou ministrando aula para você de segunda a sexta-feira aqui pelo YouTube, sempre às 18 horas, onde você tem encontro marcado comigo para a gente poder estudar juntos a palavra de Deus. Toda segunda-feira é um encontro marcado da classe dos adultos. Na segunda, pela manhã, às 6 da manhã, você já encontra os recursos das aulas da classe dos adultos no Spotify. Às 18 horas, você vai encontrar, então, as lições sendo ministradas para você aqui no YouTube. Eu te aguardo por aqui toda segunda, se Deus quiser. Estamos trabalhando nesse quarto trimestre um texto escrito pelo pastor Wagner Gabi e publicado pela editora CPAD, com o objetivo de apresentar a obra missionária, uma visão missiológica, e é interessante nós também pararmos para pensar sobre esse assunto que também é muito relevante para a igreja atual. Na aula de hoje, lição de número 3, o nosso olhar passa então pelo Antigo Testamento. Nós vamos observar que no Antigo Testamento nós vamos encontrar diversas latentes, diversas vertentes sobre a obra transcultural de missões. O principal agente missionário do Antigo Testamento é o próprio Deus que age em missão. A ação de Deus é uma ação missionária. De acordo com o pastor Edson Queiroz, no seu texto publicado pela editora Vida, A Missão Local da Igreja,
e esse texto foi publicado então em 1998, ele destaca de forma muito interessante que a sabedoria de Deus, a soberania de Deus, decidiu então escolher pessoas para serem usadas por ele para proclamar então as boas novas da salvação. E isso acontece também no Antigo Testamento. A Bíblia traz para nós diversos exemplos missionários. Se nós afunilarmos isso e observarmos no Antigo Testamento, nós vamos perceber que desde os patriarcas, a exemplo do patriarca Abraão, nós encontramos então uma ação missionária de Deus. Nós vamos perceber na vida dos profetas uma ação missionária de Deus que fala sobre o arrependimento, as boas novas da salvação, a ação da misericórdia de Deus, e isso também faz parte da teologia da missão. Também é interessante nós observarmos que no Antigo Testamento o plano de Deus é preencher a terra com a sua glória. Você vai perceber isso desde as primeiras páginas da Bíblia. Deus então cria o primeiro casal e deseja preencher a terra com a sua glória. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. É claro que nós entendemos, à luz da palavra, que a partir da restauração em Cristo, por intermédio do arrependimento, pela fé, nós então podemos conhecer a glória de Deus através da salvação. No Antigo Testamento, nós vamos perceber que os seres humanos foram corrompidos então por causa do pecado. O pecado nos afetou, o pecado também nos atingiu. E é claro que esse pecado distorceu a nossa visão sobre Deus, a nossa visão sobre a glória de Deus, a nossa visão sobre a missão de Deus. Mas a misericórdia de Deus, sendo apresentada no Antigo Testamento, revela para nós especialmente essa ação desse Deus perdoador, essa ação desse Deus misericordioso, essa ação da graça de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que a palavra misericórdia, toma nota disso, a palavra misericórdia, ela se destaca de forma muito forte, especialmente na teologia da missão, porque a palavra misericórdia é o olhar de amor, de compaixão para quem está em miséria, o olhar para o miserável com amor e compaixão. Essa palavra também se encaixa no Novo Testamento, só que no Novo Testamento, que nós vamos estudar na aula que vem, ela é chamada então de graça de Deus. A graça de Deus, como nós já temos estudado, temos observado e conhecemos, fala do favor imerecido de Deus, a manutenção da obra criada. Quando nós observamos especialmente o Antigo Testamento, nós vemos uma ação missionária por intermédio da misericórdia de Deus na vida de Israel, e a soberania de Deus escolhe Israel para ser então um farol, um espelho, um agente missionário para as outras nações. Também, Walter Eric Short, em seu texto Teologia do Antigo Testamento, publicado pela editora Agnus em 2004, ele faz questão de destacar de forma muito especial essa visão missionária a partir da misericórdia de Deus. Ela se interliga com a aliança. No Antigo Testamento, a palavra aliança vem do termo, então, berit, que traz essa ideia de concerto, traz essa ideia de pacto, traz essa ideia de aliança, traz essa ideia, vamos explicar isso para você, de um relacionamento com Deus. Deus, então, estabeleceu uma aliança com Israel. Isso está registrado lá em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Você pode ler também Êxodo 20, versículo 2, que fala exatamente dessa aliança do Deus Iavé, do Deus Adonai, o Deus que é o Deus de Israel. E nessa questão nós vamos entender a ação missional de Deus também. Observe que o povo de Israel passou por diversas situações difíceis. Mas em todas essas situações, Deus estabeleceu a aliança. A aliança traz um significado muito interessante sobre a prática da missão. A aliança traz um pacto missional. Na aliança, nós vamos ver a misericórdia de Deus. Observe Gênesis 24, 12. Observe 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. Deus não se esquece da sua aliança. Em diversas situações do Antigo Testamento, Israel, tendo essa aliança com Deus, foi alvo da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi estabelecida sobre Israel por causa da misericórdia, e essa aliança, então, é esse
pacto da misericórdia. Temos passagens bíblicas que você vai perceber a misericórdia de Deus agindo como a graça de Deus no Antigo Testamento sobre Israel por causa do pacto da aliança nessa ação missional. Jeremias 33, 11, Salmos 100, versículo 5, Salmo 106, versículo 1, Salmo 107, versículos 1, 8, 15, 21 e 31. Então, são salmos que vão apresentar para a gente, especialmente esse pacto da aliança. Charles Colson, em seu texto, Cristo na Cultura de Hoje, publicado pela editora CPAD em 2006, vale a pena você procurar esse material, ele faz questão de dizer que a misericórdia de Deus descreve a soberania de Cristo na redenção. A misericórdia no Antigo Testamento é uma ação missional e aponta para a missão agora de Cristo na redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 15 ao 20, vale a pena você observar. Onde nós podemos descrever a soberania de Deus de 3 maneiras a partir da leitura desse texto. Primeiro, todas as coisas foram criadas por Cristo. Isso é uma ação missional, é a misericórdia de Cristo. Tudo se une a Cristo por causa da aliança, o pacto da graça. Nós somos unidos a Cristo. Isso é uma visão missional também. Terceiro, todas as coisas serão reconciliadas em Cristo. Essa reconciliação em Cristo já traz essa ideia do resgate. E a mensagem do resgate do pecador para a salvação é uma mensagem de missões, a gente precisa entender isso. Então, a redenção, ela abrange os aspectos da criação. A redenção vai apontar exatamente para essa ação de Deus que nos traz agora para habitarmos no novo céu e na nova terra, como esperança, citado então como mensagem final da missão, em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Então a lição de hoje, ela é muito clara, nós vamos observar o aspecto missional no Antigo Testamento, essa ação espiritual sobre a vida de Israel, como Israel trabalhou esse aspecto da missão. Será que Israel fracassou nisso? Nós vamos entender isso a respeito da palavra e eu espero estar contribuindo com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o likezinho, me ajuda, gente boa, que Deus abençoe você. Com isso você vai me ajudar a alcançar mais vidas e se você pode, coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua igreja e da tua cidade. Eu quero ter o prazer em te receber por aqui. Vamos avançar para o primeiro ponto da aula de hoje. No primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Observa, nós estamos trabalhando literalmente com Israel, sendo um povo separado por Deus para o aspecto missional no Antigo Testamento. E que Deus use você na palavra, em nome de Jesus. No primeiro ponto da lição, nosso olhar passa então pela vida de Israel, a ação de Israel na prática missionária. Pega isso você que é professor, professora da Escola Bíblica Dominical. É importante você citar um versículo antes de você entrar direto no primeiro subtópico. O versículo que eu quero dar como base para você é o pacto da aliança que Deus estabeleceu com Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresente os subtópicos e eu espero que Deus te use na EBD. O primeiro subtópico, então, trata sobre o plano de Deus e que Deus use você na palavra. No primeiro subtópico da lição, o pastor Wagner Gabi traz uma perspectiva bem interessante, destacando que desde a eternidade Deus já havia planejado como seria estabelecido o testemunho da pessoa de Cristo em todas as nações. Atualmente, esse testemunho é anunciado pela igreja, por mim e por você, nós que somos discípulos de Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, você vai perceber isso de forma clara. Na ótica do Antigo Testamento, esse papel era estabelecido sobre Israel. Entendendo essa questão, nós vamos compreender que Israel tinha o papel de anunciar as boas novas do Messias, que é Jesus, a partir dessa ótica para as outras nações, anunciando então as boas novas da chegada do reino. Se nós observarmos a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela editora CPAD,
você vai perceber que o ser humano, o homem, foi criado reto, perfeito, sem pecado. Mas por conta do pecado, nós então fomos afetados pela situação de afastamento da presença de Deus. Deus, em sua intervenção, já sabia disso, planejou então a maneira da nossa salvação já na eternidade. É Deus que é o primeiro missionário, quando nós observamos isso lá na prática do Antigo Testamento. Foi Deus, especialmente, que escolheu amar a humanidade, mesmo sabendo que a humanidade iria desobedecer ao Senhor, se distanciar de Deus e agir em pecado. Você pode ler o texto bíblico também desse afastamento, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, você vai perceber isso. Entende-se então que a iniquidade de Adão afeta toda a humanidade e agora nós que somos alvos desse pecado, que foi o pecado original, somos agora pessoas que precisam também ser alcançadas por essa hora da salvação. Somos também pessoas que precisam, então, abraçar essa obra da salvação. Essa obra da salvação estabelecida em Cristo. As nossas transgressões, então, nos afetam. A partir do pecado de Adão, todos nasceram debaixo da transgressão. Todos precisam ter um encontro com Deus. Mas Deus, lá no Éden, já havia prometido o Redentor. Gênesis 3,15 está ali a promessa. Isso é uma ação missional. Se você observar o texto bíblico, você vai perceber agora que em Cristo, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nos tornamos então nova criatura. Observe o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos agora novas criaturas porque estamos em Cristo, a partir da ótica, então, do Novo Testamento. Em Efésios, Paulo também afirma, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, aos quais Deus nos preparou nelas. Efésios 2:10. Isso quer dizer que agora em Cristo, como nova criatura, nós saímos do estado de transgressores para filhos de Deus, filhas de Deus. E nesse papel agora também entende-se o aspecto da obra missional. Nós temos o papel agora de anunciar as boas novas da salvação. Entende-se no pentecostalismo clássico brasileiro que a obra da salvação, ela é a ação de Deus em missão. Então, a obra da salvação é a ação de Deus em missão. Nós cremos a partir da declaração de fé e professamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado, a restituição do homem, a plena comunhão com Deus e todos aqueles que confessam Jesus como seu Salvador mediante a fé têm então perdão divino. Isso está em Atos capítulo 10, versículos 43. A obra da salvação, então, é o plano de Deus em missão. Se você olhar para o Antigo Testamento, Deus está agindo em missão. Se você olhar para o Novo Testamento, Deus está agindo em missão. Se você olhar para os nossos dias, Deus continua agindo em missão. A restauração desse relacionamento humano com Deus é uma ação missionária, a restauração do próprio Deus. Nós em Cristo, através de Cristo, somos reconciliados em Deus e os nossos pecados são perdoados. 2 Coríntios 5,19 vai destacar isso. Portanto, o plano de Deus em missão estabelece que somente pela fé na morte expiatória de Jesus, que é o Messias, que era aguardado por Israel no Antigo Testamento, nós agora somos novas criaturas. A mensagem da missão aponta para o caminho da salvação. Cristo nos traz a verdadeira libertação. Israel apontava para a chegada do Messias. O Messias é Cristo e pela fé agora nós somos novas criaturas. Leia o texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical. Se você pode, envie essa aula para mais alguém que você conheça nas suas redes sociais para que eles possam ser edificados e edificados em Jesus. Agora vamos para o segundo subtópico e vamos observar a falha de Israel.
De acordo com o pastor Wagner Gabi, infelizmente Israel se envolveu com as outras nações pagãs, deixando então esse papel principal de ser a nação escolhida por Deus para anunciar as boas novas do reino, da chegada do Messias, e perdendo então essa qualificação aqui. E é interessante que você pode observar isso também no Antigo Testamento. Por diversas vezes Israel se afastou de Deus, abandonou os caminhos do Senhor. No Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus então vocacionou Israel para ser um povo que seria então testemunha entre as outras nações. Quando você observa isso está descrito em Êxodo 19 agora, versículos 3 ao 6. De toda a terra, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Isso aqui é uma vocação que Deus estabelece nessa finalidade de Israel servir então a sua vontade. Deus escolhe Israel sendo um povo escravo, sem pátria, sem nome, sem morada, assim também como eu e você, nós fomos escolhidos sem pátria, sem nome, sem morada. Deus nos chamou, nos amou e estabeleceu então esse relacionamento. Deus desejava que Israel fosse então especialmente uma nação sacerdotal do seu reino, uma nação que apontasse para a ideia do seu reino, uma nação que apontasse para a sua vontade, um povo escolhido, um sacerdócio santo e agradável a Deus. Porém, Israel entra pelo caminho da desobediência e perdendo então essa qualificação, entrando pelo fracasso. Quando nós observamos de forma muito clara essa vocação sacerdotal, o povo de Israel foi vocacionado por Deus. Observe o texto de Salmo 67, versículo 1. Seja grandioso conosco e nos abençoe, nos faça resplandecer sobre nós, para que conheça a terra o teu caminho e todas as nações a tua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, e louvem-te, então, todos os povos. Essa canção, essa poesia, esse Salmo 67, versículo 1, aponta para a ideia da missão que Israel deveria estabelecer entre as outras nações. O pastor César Moisés escreveu a lição do discipulado do primeiro ciclo da CPAD. Naquela lição, nós vamos encontrar de forma muito clara um aspecto, uma lição dedicada sobre o fracasso de Israel. E é interessante nós observarmos que apesar de Deus ter se revelado a Abraão, Deus ter se revelado a Israel, o povo de Israel então decidiu não obedecer à vontade de Deus. Quando nós observamos a palavra, nós vamos perceber que aquele pequeno clã que foi escolhido por Deus se tornou então um povo poderoso. E esse povo poderoso passou então a desobedecer a Deus. Era para ser guiado por Deus, era para obedecer a Deus. Quando você observa o texto de Êxodo, capítulo 1, até o capítulo 12, versículo 51, você percebe a ação de Deus livrando com mão forte Israel, o povo escolhido, lá da terra do Egito, um povo que já estava há 400 anos de processo de escravidão. Deus livrou através do ministério de Moisés pelas pragas do Egito. E você vai perceber que essa libertação foi uma promessa que Deus já tinha feito para Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 6, capítulo 13 também, versículos 14 a 17. Então aqui nós vamos encontrar especialmente também esse aspecto. Após a morte de Moisés, nós vamos perceber, conforme a palavra de Deus, que Deus então levanta Josué. Josué estabelece então o princípio do povo permanecer como nação santa, permanecer obedecendo, conquistando a terra. Mas após a morte de Josué, o povo então, com os novos líderes que foram estabelecidos por Josué, decide então se afastar do Senhor. E o livro de Juízes registra muito bem o fracasso de Israel. Em Juízes, nós temos a informação que aquela geração então que fracassou não conhecia ao Senhor, o que o Senhor tinha feito sobre Israel. Juízes 2:10. Aquela geração não conhecia os milagres e nem a soberania de Deus e nem o objetivo da obra missionária. E aqui você vai perceber que naqueles dias cada um fazia conforme os seus olhos. Isso está em Juízes 21:25.
E o povo achou por bem escolher um rei ao invés de seguir a teocracia, ou seja, a missão de Deus, a obra de Deus. Nesse aspecto, nós vamos perceber que Deus, então, levanta naquele período Samuel. Samuel estabelece, então, a visão de Deus, a visão do reino, convoca o povo para a adoração, mas o povo também rejeita Samuel. E você vai perceber isso lá em Samuel, capítulo 3, versículo 19, capítulo 7, versículo 5 ao 17, a obra de Samuel, e também a rejeição lá no capítulo 12, versículos 1 ao 25. Porém, a misericórdia de Deus continuou sendo estabelecida para Israel. Deus levantava os profetas, Deus levantava os seus servos, advertindo sobre a missão, mesmo no processo da monarquia. Deus levantava também os seus servos, orientando o povo à responsabilidade. Mas nós vamos perceber que o povo de Israel fugiu dessa responsabilidade, não aceitou essa responsabilidade, ao ponto de Israel se dividir. E se dividindo após a própria morte de Salomão no reinado de Roboão, seu filho, Israel se tornou então uma nação dividida, com o reino do norte, reino do sul. Reino do norte, a capital era Samaria, chamada de Israel, e reino do sul, a capital era Jerusalém, chamado então de Judá. Nessas divisões, Israel então enfrenta, a partir do seu fracasso, alguns exílios. Israel vai enfrentar, com a capital de Samaria, o exílio da Síria, que é feroz, é terrível e devastador, no ano de 722 antes de Cristo. Você vai perceber isso. Israel também enfrenta o exílio babilônico, agora como Judá e Jerusalém, especialmente Israel do Reino do Sul, ou seja, o Reino do Sul aqui, que é chamado de Jerusalém e Judá, enfrenta o cativeiro babilônico a partir de 581 a.C. Esse cativeiro dura 70 anos. O povo retorna, então, para Israel, para a nação, mas mesmo assim ainda não entende a obra da missão de Deus, ainda não entende a obra de proclamar as boas novas da salvação para as outras nações e apresentar especialmente que Deus havia escolhido Israel como povo escolhido desde os dias de Abraão. Israel retorna especialmente ao território, mas só se torna nação oficialmente em nossos dias, praticamente. Em 1948, dia 14 de maio de 1948, se tornando então o Estado moderno de Israel. Fracassa nessa obra, mas Deus então abre a porta agora. Claro que isso já havia sido planejado na eternidade, Efésios 1:4, para a igreja. E agora nós, como igreja, temos esse papel de anunciar as boas novas da salvação como os discípulos e discípulas de Jesus. Avançando, terceiro subtópico, então, vai tratar sobre a contribuição de Israel para o mundo. Qual foi a contribuição, então, que Israel apresentou para o mundo em todos esses aspectos aqui? O pastor Wagner Gabi sinaliza de forma muito especial que, mesmo diante de todo esse fracasso que Israel tem, Deus ainda age em misericórdia sobre a nação e escolheu a nação de Israel para ser a nação que receberia então o Messias, que é Jesus. E você vai perceber pela palavra no Antigo Testamento que há aqui princípios básicos da atividade missionária. O propósito de Cristo frequentemente é identificado através das missões de Deus no Antigo Testamento. O propósito da chegada do Messias, que é Jesus, é identificado como ação missionária de Deus. Há profecia sobre o seu nascimento, há profecia sobre o seu ministério, sobre o seu reino, seus milagres, sua ação de ensino, sua morte e também sua ressurreição. Você vai perceber que os discípulos, então, passam a compreender a respeito dessa morte e ressurreição depois da ressurreição de Cristo. Os discípulos têm um entendimento de forma muito clara lá no Novo Testamento que Jesus já havia sido profetizado nas Escrituras. Paulo, especialmente no Novo Testamento, analisa, averigua, vasculha o Antigo Testamento, demonstrando que Cristo já estava sendo prometido, profetizado pelos profetas.
você vai perceber que no entendimento da teologia de missões, Deus escolheu a nação de Israel para o qual Cristo haveria então de nascer. Você vai perceber isso sendo citado como obra de Deus na obra da missão, para demonstrar o amor de Deus. Citado e profetizado também de forma muito clara, lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus prometeu o Messias, lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. Você vai perceber que Deus prometeu também a Abraão. Isso está registrado em Gênesis 12, versículos 1 ao 3. Essas profecias, então, demonstram sobre a escolha de Israel em uma revelação progressiva no Antigo Testamento sobre a chegada do Messias. O que é a revelação progressiva? É o revelar de Deus gota a gota sobre o plano da salvação. Em um período, ele fala com Abraão sobre a nação de Israel ser escolhida. Para Moisés, ele vai descrevendo sobre aspectos da escolha de Israel. Para os profetas, ele vai dizendo a respeito da chegada do Messias também. E nessa visão nós vamos entender de forma muito clara que a nação de Israel ela deixa de ser uma nação missional por causa do fracasso, mas Deus também usa a nação de Israel para trazer o Messias à vida, ou seja, para encarnar o projeto da salvação, porque nós já entendemos que Jesus já era vivo. Eu estou falando da vida no caso da encarnação aqui. Você vai perceber que apesar de Israel ter falhado, Deus utilizou Israel como parte do seu propósito. Isso quer dizer que Deus não joga fora ninguém. Deus sempre age em misericórdia. E na escatologia bíblica, como nós professamos, como pentecostais, acreditamos que haverá restauração de Israel, especialmente no milênio, a partir do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo. Que Deus use você pela palavra. Vamos avançar agora para o segundo ponto da nossa lição. Espero que Deus esteja falando contigo. Se está e se você pode, deixa teu comentário aí. Vamos agora para o segundo ponto, que vai tratar sobre o amor de Deus para com as outras nações. Nós já observamos a ação de Deus para com Israel. Vamos observar agora para com os outros povos também. O segundo ponto da nossa lição sinaliza agora no Antigo Testamento para a ação do amor de Deus, da misericórdia de Deus com outras nações. Como as outras nações eram alcançadas no Antigo Testamento em uma visão missional. Observe uma passagem bíblica que está agora no Salmo 117, versículo 1 e 2. Leia esse texto com os teus alunos em sala de aula e avance para o primeiro subtópico que trata sobre os olhos de Deus sobre todos os povos. O pastor Wagner Gabi sinaliza de forma muito clara na lição essa convocação para a restauração através dos livros proféticos do Antigo Testamento para com as outras nações. Você vai perceber que diversas vezes no Antigo Testamento Deus usa os profetas para ministrar uma mensagem profética de restauração, arrependimento, misericórdia para os outros povos. Tem uma passagem que eu quero compartilhar com vocês, está em Isaías 52, versículo 10 também. As religiões do Antigo Oriente Médio, presentes no Antigo Testamento, eram tribais. Você precisa guardar isso também. Não há registro de nenhum adepto de Astarode, não há registro de indivíduos que cultuavam a divindade dos Sidônios, a Milcom ou dos Amonitas. Você vai perceber isso lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 5 também. Ainda você vai perceber que essas divindades, então, essas propagações de ídolos, não eram anunciadas com um aspecto missional entre os outros povos, mas era relacionado em uma tribo, era o ídolo daquele povo, era o ídolo daquela nação e deveria ser seguido por aquela nação. O que acontece com Israel? Israel via os ídolos das outras nações e, por vontade própria, adorava esses ídolos e isso gerava também um grande problema. Apesar do judaísmo não adorar a Deus de forma tribal, porque o judaísmo ele já tem outro aspecto, não é essa visão de adorar a Deus de forma tribal, mas é uma visão de compartilhar as boas novas da salvação. Pega isso. As outras nações tinham adoração a deuses de forma tribal, fechada entre seus países.
Nesse aspecto, você vai perceber no Antigo Testamento aqui que Israel tinha a missão agora de anunciar as boas novas da salvação para as outras nações. E você vai perceber isso que é estabelecido como reino sacerdotal. Êxodo 19, 5 e 6 vai confirmar isso para a gente. Então você percebe que Israel tinha a função de proclamar os juízos de Deus, mas prefere então abraçar aos outros ídolos das nações vizinhas. Você vai perceber um aspecto também missional no Antigo Testamento através da ação do ministério do profeta Jonas. O livro de Jonas é um livro pequeno, mas demonstra a ação de Jonas agora de sair especialmente de Israel para anunciar as boas novas ao povo ninivita, um povo que seguia uma religião tribal, um povo que era perseguidor, violento, e Jonas quer rejeitar essa ação, porém Deus faz um trabalhar com Jonas, Jonas entende, e agora ele vai para aquela nação anunciar as boas novas, e o texto faz questão de dizer que aquela nação se arrependeu, se converteu e adorou ao Senhor de forma clara. Quando eu me falo conversão, eu falo no arrependimento de pecados, tá? Não estou dizendo que aquela nação se tornou então uma nação convicta ao Deus de Israel, mas ela se torna uma nação quebrantada ao Deus de Israel. No Antigo Testamento, esses aspectos precisam ser visíveis também no Antigo Testamento em sua teologia. Você vai perceber que a nação de Israel tinha o papel agora de anunciar as boas novas para os outros povos. Gênesis 12, 13. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Gálatas 3, 8. Faz questão de deixar claro de forma especial que essa promessa é estabelecida agora para a igreja e para todas as nações também. Oséias capítulo 1, versículo 10. Você percebe a nação de Israel sendo convocada para a missão. Isso agora na igreja transforma então o cristianismo como uma nação, ou seja, um povo missional. O cristianismo é uma das religiões do mundo que tem esse papel de visão, de missão para resgatar a vida, resgatar pessoas que estão afastadas. Isso faz parte então da nossa propagação no Evangelho. Avançando, vamos então agora para o segundo subtópico do segundo ponto, que trata sobre a viúva de Serepta e o profeta Elias. Um dos aspectos sobre a obra da missão no Antigo Testamento que achei interessantíssimo essa colocação do pastor Wagner Gabi é o aspecto da ação missional através da vida do profeta Elias com a viúva que morava em Serepta. A Bíblia não dá o nome dela, mas diz a localidade onde ela habitava. Você vai perceber que a viúva de Serepta era uma senhora que acolheu o profeta Elias. E era uma viúva pobre. E é interessante que a partir do testemunho do profeta Elias, do ministério do profeta Elias, do milagre que aconteceu através da vida daquela mulher, aquela mulher entende a mensagem do Deus vivo. Serepta se localizava em Sidom, uma terra pagã ao norte de Israel. Elias fugiu para lá. E é interessante que Deus estava cuidando de Elias e cuidando daquela mulher que precisava encontrar o aspecto da salvação. Também você vai perceber que por causa do pecado de Acabe, o profeta Elias anunciou que não iria chover, e não choveu durante 3 anos. De acordo com as escrituras, isso sendo citado no livro de Reis, você vai perceber em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a seguir, a ação de Deus naquelas localidades. E é interessante que Elias se estabelece em Serepta por orientação de Deus, uma obra missional aqui, e você vai perceber que aquela viúva acolhendo Elias com uma refeição é também abençoada pelo ministério, pela vida, trabalho do profeta Elias, que é um grande missionário também como profeta no Antigo Testamento. A viúva de Serepta também, ela tem de forma muito clara a visão do milagre. Ela tem especialmente essa visão de Deus não deixar faltar nada no seu lar. É alcançada pelo testemunho de Deus. Passando um tempo, você vai perceber que a viúva de Serepta tem um filho, seu filho também fica doente, conforme as escrituras,
Mas Elias ora pelo menino, intercede, o menino morre, mas Elias ora, intercede por ele e aquela criança volta à vida. E você vai perceber isso como um testemunho da palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 17, versículos 22 a 24, ao ponto daquela mulher crer no Deus de Israel. Observe, no Antigo Testamento a religiosidade é muito tribal, mas essa mulher creu no Deus de Israel. E isso fala da fé que é estabelecida, rompendo então barreiras. A viúva tem encontro com a esperança, e aqui é uma ação missional. Deus usa Elias em outra localidade para ser um instrumento na sua mão. Esse é um papel do ministério profético no Antigo Testamento, que também é um ministério missionário no Antigo Testamento, e você não pode jogar fora isso em sala de aula. Que Deus use você. Vamos para o terceiro subtópico, que fala agora sobre a missão de Jonas em Nínive. Segundo o pastor Wagner Gabi, Jonas foi um dos poucos profetas no Antigo Testamento a ser enviado para outra nação. A nação que ele é enviado para anunciar a mensagem do arrependimento aos outros povos é a nação de Nínive. Essa palavra, mensagem do arrependimento para outros povos, já traz esse aspecto de obra missionária aqui. O missionário não pode jogar fora a obra do arrependimento, a mensagem da salvação. Ele precisa trabalhar junto com ela. O cristianismo é praticamente essa primeira religião proselitista. O que é isso? Uma religião que procura agora agir em missões na história. Você vai perceber que o evangelho ele não é uma iniciativa exclusivista, mas o evangelho ele é uma iniciativa de Deus para alcançar vidas, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, outros povos que não foram alcançados também. No Antigo Testamento você vai perceber o projeto de missões em prática. E a prática aqui é vista, então, a partir do ministério do profeta Jonas também, como eu já citei para você. Ele era filho de Amitai, ele viveu no Reino do Norte, ele habitava em Gat-Éfer e ele agora é escolhido por Deus para estabelecer a obra do Senhor em Nínive. A cidade que ele é escolhido, então, demonstra de forma muito clara essa ação abrangente de Deus. Por que Deus então escolheu Jonas para ser um instrumento? Por que Deus então escolhe você para essa obra missionária? Você vai perceber que o profeta Jonas, tentando não abranger e não abraçar essa obra, quando ele é escolhido, ele passa por um processo de fazer uma viagem por intermédio do transporte de um peixe, conforme as escrituras. E pela palavra ele é vomitado na praia, tem que caminhar até Nínive e chegando lá ele passa a anunciar a mensagem do arrependimento. Jonas, ele demonstra algo especial. Ele não pregou, por exemplo, através de milagres como o profeta Elias, mas ele pregou através da mensagem do arrependimento. O povo foi convertido pela mensagem do arrependimento de Jonas. Jonas não fez nenhum milagre. Ele experimentou milagres, mas ele não realizou nenhum milagre. Ele só anunciou a mensagem do arrependimento. Nós também precisamos aprender que há situações que Deus usa o missionário com milagres, como aconteceu com Elias. Mas Deus também usa o missionário com a mensagem do arrependimento. Esse é o nosso papel principal, onde toda aquela geração se converteu por intermédio da misericórdia. Jesus também fala sobre o juízo de Deus. E ele cita o sinal de Jonas lá em Mateus 12:41, como um exemplo para o caminho do arrependimento, para as nações se converterem à obra da salvação por intermédio de Cristo. Então, olhar para Jonas é entender que Deus usa pessoas com a mensagem do arrependimento e da salvação na obra missionária. Vamos avançar para o terceiro e último ponto da aula de hoje. Espero estar ajudando você. Se você pode, me ajuda também. Envie essa aula para mais alguém. Se inscreve aqui no canal. Que Deus abençoe você. Você pode deixar seu comentário tanto aqui no YouTube como no Spotify. O terceiro ponto fala sobre as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Agora, eu vou olhar o aspecto da beirite de Deus com você a partir da luz do Antigo Testamento e mostrar para você que a aliança aponta para o caminho da salvação também.
O terceiro ponto da nossa lição traz esse aspecto agora sobre as alianças do Antigo Testamento. Existem diversas alianças que Deus estabeleceu como aspectos missionários no Antigo Testamento. Estudar a teologia da aliança no Antigo Testamento é compreender a ação missional de Deus, a ação missionária de Deus. Você não pode descartar isso. Leia uma passagem bíblica agora que está em Isaías 49:6 com os teus alunos e avance para o primeiro subtópico que fala sobre as alianças de Deus. Eu vou observar isso com você e descrever algumas alianças para que você possa tomar como nota e utilizar isso também em sala de aula, deixando Deus te usar na EBD. Para o pastor Wagner Gabi, Deus então estabeleceu a aliança com pessoas após a queda. Após a queda, você vai perceber que Deus estabelecia alianças para demonstrar então seu desejo de restaurar. É Deus que age em missão. Quando o homem peca, cai e se afasta do Senhor, o primeiro missionário que entra na história é Deus, procurando o homem, oferecendo então a restauração. No Antigo Testamento, nós vamos perceber que a aliança vem desse termo berit, como eu descrevi para você. Compromisso, pacto, traz essa ideia de concerto com o Senhor. A aliança no Antigo Testamento, ela é estabelecida especialmente entre duas pessoas. Essa aliança não pode ser quebrada. E a aliança foi estabelecida com Deus e diversas pessoas no Antigo Testamento. Nós costumamos dizer que isso é a revelação gota a gota até chegar à aliança plena da salvação em Cristo para todos os povos. Vamos perceber isso. Você pode perceber que Deus estabelece alianças de forma muito clara até isso alcançar você. Eu quero destacar algumas alianças com vocês e você pode até anotá-las. A primeira aliança é a aliança com a criação. Quando Deus criou o mundo, Deus estabeleceu então a sua vontade na criação. E nessa vontade então Deus estabeleceu especialmente a criação de todas as coisas, inclusive os seres humanos. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 e versículos também 31 destaca que tudo que Deus fez é bom. E ali você vai perceber esse pacto da aliança com o primeiro casal também. Existe a aliança que foi estabelecida por Deus com Noé. Essa aliança com Noé ela é estabelecida após o dilúvio. O símbolo dessa aliança que Deus restauraria e não destruiria mais a terra com o dilúvio, com as águas, é o arco-íris que nós temos hoje. E isso é citado também dentro da palavra em Gênesis 9, versículos 8 e 11, vai destacar isso também. Existe a aliança abraâmica, que Deus estabeleceu então com Abraão, em Gênesis 12, versículos 1 ao 3. Essa aliança se estende para Israel, você vai perceber isso, mas a gente vai detalhar isso com você. Deus estabelece uma aliança com Abraão, salva a Abraão de uma forma muito prática pela fé. A outra aliança que eu quero destacar é a aliança com Moisés e Israel. Deus estabeleceu uma aliança com Moisés e, ao mesmo tempo, estabeleceu uma aliança com Israel, tornando Israel para ser, então, seu povo escolhido. Êxodo 19, 5 e 6 é a confirmação dessa aliança. Deus também estabeleceu uma aliança com Davi, com os descendentes de Davi, sobre a chegada do Messias a partir da sua descendência. Isso é uma aliança que Deus estabeleceu. Salmos 89, versículos 3 e 4 confirma isso. E existe também a grande aliança, ou seja, a aliança da graça de Deus, que é estabelecida por intermédio de Cristo para a salvação entre todos os povos. Nesses aspectos você vai perceber então a ação de Deus na obra missionária no Antigo Testamento. É aquela possibilidade gota a gota. Deus ia se revelando. Estabeleceu uma aliança com Adão, com Noé, com o próprio Abraão, com Isaac, com Jacó, com Israel, com Moisés. Você já percebeu isso? Estabelece essa aliança agora de forma muito clara com todas as nações por intermédio de Cristo. E essa aliança agora é experimentada por você através da salvação. Avançando, vamos então para o segundo subtópico da nossa lição, o terceiro ponto, que trata sobre a aliança condicional e aliança incondicional. A aliança incondicional e a aliança condicional. Segundo o pastor Wagner Gabi, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós temos sinalizações para essa aliança.
A aliança pode ser incondicional e condicional. Vamos entender esses aspectos. Primeiro, a aliança ela já traz essa ideia de ter um relacionamento com alguém, ou seja, nós temos um relacionamento com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus, você também tem, teu aluno também tem. A palavra aliança traz essa ideia de acordo, de contrato entre Deus e os homens. A palavra aliança traz essa revelação de Deus. Você vai perceber uma aliança sendo feita com Abraão e Abimeleque. Gênesis capítulo 21, versículos 27, 31 e 32. Fala dessa aliança também. Você vai perceber de forma muito clara essa aliança sendo estabelecida também em nossas vidas por intermédio de Cristo. Quando você percebe os princípios da aliança, você percebe agora que Deus nos amou por intermédio da graça e a aliança revela esse compromisso que Deus tem conosco. Essas alianças são contratos de Deus, são pactos de Deus e pacto do homem com Deus também. E essas alianças podem ser divididas de duas maneiras na Escritura. Primeiro, a aliança incondicional. É a aliança que Deus se obriga a cumprir a promessa. Ou seja, Deus ele fez a promessa e ele cumpre a promessa porque ele prometeu conforme a aliança. E ele cumpre toda a sua palavra. Êxodo capítulo 6, versículos 3 e 8. Êxodo destaca isso. Gênesis capítulo 9, versículo 11 destaca que Deus então ele age e cumpre as suas promessas. Isso é a aliança incondicional. A segunda aliança que nós estamos destacando para você, que o pastor Wagner Gabi trouxe, é a aliança condicional, que obriga então a cumprir as promessas em obediência. Essa aliança condicional agora entra aqui o aspecto tanto divino como o aspecto também humano. O homem também tem a responsabilidade de cumprir essa promessa, de permanecer em Deus, de amar a Deus de todo o seu coração. Há princípios básicos aqui da aliança divina e a gente precisa entender. Quais são os princípios que demonstram que nós aceitamos essa condição da aliança? Primeiro deles é a palavra de Deus. Quando nós aceitamos a palavra da promessa de Deus e amamos essa palavra da promessa, nós estamos aceitando a aliança pela fé em Jesus. Segundo, para estabelecer uma aliança no Antigo Testamento, estou falando só do Antigo, tinha que ter o pacto da aliança, e esse pacto da aliança era um pacto de sangue. No Antigo Testamento era oferecido por intermédio de cordeiros, de animais, sacrifícios. No Novo Testamento, galera, é a partir de Cristo. O sangue de Cristo é o maior pacto dessa aliança. Terceiro, o selo da aliança. O selo da aliança no Antigo Testamento era estabelecido como algo feito entre o homem e Deus. O selo da aliança dos israelitas com Deus era a circuncisão, estabelecida na própria carne humana. No Novo Testamento, o selo da aliança agora é estabelecido no teu coração através do Espírito Santo na tua alma. Você é selado em Cristo, templo e morada de Deus. 1 Coríntios capítulo 6 vai destacar isso lá no versículos 19 e 20. Você vai perceber isso de forma muito clara também. E eu espero ter ajudado você até aqui. Pastor Wagner Gabi conclui a lição destacando que o plano de Deus abrange o resgate de toda a humanidade para a salvação. E que essa palavra possa ter te edificado em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida e se Deus te edificou, e se você pode, tanto aqui no YouTube como no Spotify, deixa o teu comentário, se inscreve e acompanha a gente também pelas nossas redes sociais. Me acompanhe pelo nosso Ministério Pastoral lá no Instagram, tá? @Janderson Nascimento ou então @FacilitaEBD. Você me encontra também em todas as plataformas, até no TikTok, a gente está lá compartilhando a palavra de Deus para tua edificação em nome do Senhor Jesus. A gente precisa utilizar esses recursos para anunciar as boas novas da salvação também. Não se esqueça que toda segunda-feira, às 18 horas, eu estou aqui pelo YouTube ministrando aula para você, onde você pode participar com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Para a glória e honra do Senhor Jesus, toda segunda às 18, tem aula liberada da classe dos adultos no Spotify a partir das 6 da manhã. Eu espero muito que Deus tenha te edificado pela palavra. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus, para que Deus te use como um verdadeiro missionária na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração.
Vamos orar juntos. Eu quero interceder por você que vai ministrar essa aula, esperando que Deus te use. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela direção que o Senhor nos deu nessa aula, ao ministrar sobre o Antigo Testamento e uma visão missionária. Deus, eu quero edificar os teus filhos através dessa palavra, intercedo através dessa palavra, pedindo que o Senhor, através dessa oração, venha envolvê-los com a tua presença. Usa os teus servos, Senhor, através da ministração, tuas servas através da ministração, que o Senhor venha usá-los conforme o Senhor deseja na escola bíblica dominical onde eles congregam. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, para a glória do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, eu tenho alguns textos que eu quero indicar para você. Primeiro texto é esse aqui, ó, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em mãos para a tua ministração, especialmente nesse trimestre. É publicado pela editora CPAD, vale muito a pena. O Modelo Social do Antigo Testamento, esse texto é da editora Jocum, traz um aspecto muito interessante sobre a visão missional no Antigo Testamento. Vale muito a pena você pesquisar sobre esse assunto. Edson Queiroz, A Igreja Local e Missões. Esse material é da editora Vida Nova. Citei esse texto também na aula de hoje. Estou utilizando ele como base para esse trimestre. Proclamando Boas Novas, do Timóteo Carquer. Esse texto é da editora Palavra. Texto sensacional também para a tua edificação. Missiologia, editora IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Da Ruth Doris Lemos, um material extraordinário também para te abençoar. E também Teologia do Antigo Testamento, do Walter Eiro Short, material da editora Agnus. Vale muito a pena para a tua edificação se você quer estudar e aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. Eu te aguardo por aqui na lição de número 4, que vai cair no próximo dia 22, mas segunda-feira eu estou aqui já com você. E vamos trabalhar sobre as missões transculturais no Novo Testamento. Um beijo no teu coração e até a próxima segunda, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.